Estamos de volta já aqui com o programa Bem Assim. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Você que está agora aqui, quem sabe, chegando e nos acompanhando. Muito prazer, eu sou Mara Almeida. E agora aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto que tem incomodado muitas pessoas, tá? Que é a infecção urinária. Quem vai esclarecer tudo sobre esse tema pra gente é o nefrologista João Paulo Lopes, que já está aqui do meu lado. Muito bom dia, João Paulo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Prazer. Prazer. Vamos começar explicando o que é a infecção urinária, né? Tem muita gente que tem dúvida. A infecção urinária é um distúrbio que acontece no trato urinário, tá? Que geralmente acontece decorrente de bactérias que infectam esse trato urinário e causam sintomas. Tá? Entre os sintomas principais, a gente tem o queimor, o ardor a urinar, a sensação de uma bexiga aumentada, uma sensação de peso na região da bexiga, que é aqui na região do abdômen, na parte mais baixa, febre, vômitos e, em alguns casos mais graves, não tratados, pode levar inclusive à morte. Tem tipos? Daqui a pouco eu queria até que a gente falasse sobre essa questão dos casos mais graves, que eu acho que é bastante importante a gente fazer esse alerta. Vamos falar sobre os tipos antes? Os tipos. A gente tem o trato urinário se divide em duas partes, a parte alta, composta pelos rins, e a parte baixa, composta pela bexiga. Eles são interconectados por dois tubinhos que a gente chama de ureter, que leva a urina produzida do rim para a bexiga, tá? Então eu tenho uma infecção do trato urinário da parte alta, que a gente chama de pielonefrite. Essa infecção ela é grave, ela causa sintomas sistêmicos, tá? Ela causa febre, vômitos, um mal-estar geral, o paciente pode evoluir para situações mais graves, inclusive para sepse, e pode levar à morte. A infecção do trato urinário baixo a gente chama de cistite. É uma infecção com inflamação mais localizada na bexiga que causam sintomas mais discretos, como queimor, ardor, vontade de ir várias vezes ao banheiro, tá? E pode causar febre, esporadicamente. Mas esses sintomas de queimor e ardor, urina fétida, né, aquele odor desagradável, estão mais relacionados com a cistite. Para se chegar nesse caso mais grave, em que há até um risco de morte, é preciso que a pessoa ela tenha negligenciado, que ela tenha ignorado esses sintomas iniciais ou não? Já pode começar assim nessa questão mais grave? A gente tem que colocar nessa situação os dois tipos de paciente. O paciente imunocomprometido, que é aquele paciente que se alimenta mal, é um paciente que tem alguma doença de base que é a sua imunidade baixa, e aquele paciente imunocompetente que tem a sua saúde preservada, a imunidade boa. O grande problema, você falou uma palavra negligência, e eu também colocaria imprudência. A pessoa sente os sintomas urinários de queimor e ardor, faz uso da automedicação, muitas vezes não são antibióticos precisos porque necessitam de receita, e sim são anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles mascaram a infecção. Isso pode fazer uma hiperproliferação bacteriana e aumentar e muito a quantidade de bactérias no corpo, levando o paciente do estágio inicial, que é o queimor e ardor, para situações mais graves como a sepse. E a sepse não tratada e não diagnosticada precocemente leva à morte. Eu tenho dois casos que eu já peguei, tanto na minha formação como pós-formado já, quando eu era na graduação, que teve essa situação, mulher de 21 anos com infecção urinária, que fez uso de automedicação, não procurou um ambiente médico hospitalar para fazer esse acompanhamento e evoluiu com uma infecção urinária grave, ela não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença de base, foi para a UTI, realmente, infelizmente, foi a óbito. Isso é uma situação muito grave. E aí a gente traz à tona, né, com esse bate-papo aqui, a importância da gente falar sobre automedicação, né, gente? Do quanto que isso é grave e que às vezes a gente nem tem essa noção, né, João Paulo? Desde a minha formação como farmacêutico e agora como médico, eu venho notando que realmente a automedicação se perpetua. Isso são situações culturais. A facilidade do acesso ao medicamento ainda é um dos fatores que provoca a automedicação. O que serviu para a minha vizinha ou para o meu vizinho vai servir também. E a medicina, como todas as profissões da área de saúde, elas não são um raciocínio lógico. Cada organismo tem o seu comportamento e a sua indicação clínica para o uso adequado do medicamento. Exato. Às vezes a gente tem essa coisa, né? Porque deu certo com fulaninho, com um amigo, com algum familiar, também vai dar certo comigo. E é bem o que o João Paulo falou, e que quem acompanha aqui o Bem Assim, João Paulo, sabe que a gente sempre recebe vários profissionais, vários médicos, e eles sempre falam, cada organismo é um organismo. Exatamente. O que funciona para um nem sempre vai funcionar para outro, né? Tem que ter um profissional acompanhando. Voltando agora um pouquinho para a infecção urinária. O que é que causa a infecção urinária? A infecção urinária tem várias situações. Questões anatômicas,
A mulher tem uma predisposição maior do que o homem, geralmente é 8 mulheres infectadas para um homem infectado. A predisposição é maior nas mulheres pelas condições anatômicas, tá? A predisposição da proximidade da uretra, que é onde sai o xixi, falando de um linguajar mais comum, a urina, em relação à distância do aparelho do trato digestivo, que é o ânus. Então, essa proximidade faz com que as bactérias vão um caminho mais fácil para chegar até o trato urinário. Isso é uma situação. A outra é condições e hábitos de higiene, tá? Isso é fundamental, tá? A situação também que é muito comum, a retenção urinária. A retenção urinária é uma condição social que vem sendo acompanhada a retenção urinária voluntária pelas gerações. Eu estava lendo um artigo agora e achei muito interessante. Minha filha, não faça xixi na rua nem no banheiro público, só faça em casa. Isso é uma condição social. Isso é um trabalho muito interessante, recente, que é mais fácil você fazer infecção urinária retendo xixi do que frequentar um banheiro público. Isso é um dado novo, bem novo. Era isso também que eu queria perguntar. Essa questão de segurar o xixi, tem muita gente que faz isso. O segurar o xixi é o seguinte, a urina ela serve para eliminar o lixo do organismo através de líquido, tá? Que é filtrado pelos rins, mas ela serve também para lavar o aparelho urinário, porque a bactéria ela fixa no tecido urológico, no ureptélio da bexiga, e se não há uma lavagem ali para retirar, essa bactéria se prolifera naquele ambiente. É aí que se desenvolve a infecção urinária, entendeu? Então, a retenção urinária responde hoje em torno de 18% a 25% das causas de infecção urinária. Retenção urinária que acontece por condições sociais. Retenção urinária porque você pode ir até um restaurante pedir para usar o banheiro. Tá? Existem essas atitudes em vários lugares do país, eu já vi até campanhas que restaurantes cedem para mulheres e homens que queiram ir ao banheiro, isso como campanha preventiva de infecção urinária. Uma outra coisa que é fundamental que a gente tem que estar em mãos, a retenção urinária advinda do trabalho, tá? As pessoas que trabalham em call centers, os professores, até mesmo jornalistas que estão em cobertura ao vivo, que você não pode parar e ter um local adequado. Que passam horas, né? Então, isso é uma situação muito complicada. E a gente precisa melhorar essa qualidade de vida, principalmente nas mulheres, pela facilidade da infecção urinária nesse tipo de paciente. Isso. Você falou que ela é mais, como você está falando agora, tem maior facilidade quando é nas mulheres. E também eu vi alguma coisa relacionada à gravidez. Esse período também é mais comum que se tenha? Quando a gestante ela modifica seu organismo para receber aquele feto, que em uma situação a gente chama de um enxerto não natural. A criança é um VEM, né? E aí o organismo diminui sua imunidade para não atacar mesmo, fisiologicamente falando, o próprio feto, que é um outro tecido, que é um outro organismo. Então, quando baixa a imunidade, bactérias oportunistas ou hábitos de higiene inadequados, até mesmo pela gestação, a dificuldade em fazer uma limpeza adequada, isso realmente é um fator que influencia. O diabetes gestacional, que o diabetes é uma condição, uma predisposição para a infecção urinária, são situações na gestante que provocam a facilidade de infecção. É tanto que a gente não espera tratar uma infecção urinária na gestante. Nos exames seriados de acompanhamento pré-natal, se existir a presença de bactéria na urina, já é uma indicação para iniciar o tratamento. Então, a gente não espera surgir a infecção do trato urinário. A presença de bactéria positiva no exame de urina, que a gente chama de sumário de urina, já é uma indicação formal de tratamento. Já é um alerta, né? Já é um alerta porque ela está com a imunidade baixa, é uma paciente que vai ter predisposição maior a infecções do trato urinário, infecções das vias aéreas, é uma paciente que resfria e gripa com muita facilidade, é um comentário que a gente escuta muito dos colegas obstetras que relatam isso para a gente. E como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito primariamente com exames de urina e exame de sangue. Eu recomendo sempre fazer o exame de sangue paralelo porque uma infecção urinária pode alterar a função renal. Então é importante a gente pedir. Um exame de imagem também, um ultrassom dos rins e vias urinárias. Por quê? Porque cálculos renais predispõem à infecção urinária de repetição. Então a gente precisa saber como é que está a situação desses rins. E exames de urina para a gente ver a presença de bactérias, alterações específicas do resultado. E a gente já inicia um antibiótico baseado na história clínica da paciente, no histórico de uso de antibióticos, logo após, óbvio, a coleta dos exames. Porque
atrasar um tratamento de infecção urinária é acelerar a mortalidade. Isso é uma coisa que eu sempre levo em mente para o consultório, para os meus alunos, aonde eu ando, eu sempre falo isso. Não tardie o início de um antibiótico, porque a proliferação bacteriana é muito mais rápida e o paciente pode morrer por um descaso, um descuido, uma desatenção. Então, a gente tem que sempre ficar atento. Infecção urinária tem um mito, é apenas uma infecçãozinha urinária, diminui o contexto científico da doença, mas ela tem riscos e ela pode levar o paciente à morte. E você está falando do tratamento, né? Essa questão do antibiótico. Isso. Como que é feito esse tratamento? É somente com antibiótico? Também precisa ter outro acompanhamento? Excelente a sua pergunta. Acho que é uma grande pergunta. Depende da condição clínica do paciente. O paciente está apresentando náuseas, vômitos, febre, uma dor lombar importante. Esse paciente tem que ir à emergência, ele tem que ser internado, ele tem que ser feito medicação venosa, acompanhamento intensivo desse paciente. O paciente tem apenas uma queixa de queimor ou ardor ao urinar, com uma sensação de peso no abdômen, esse paciente pode ser feito o tratamento ambulatorial a nível de consultório com retorno breve. Tá? Então, a gente precisa qualificar o paciente. Ele tem condições que chamam sinais de alerta, vômitos, mal-estar, o queimor e ardor clássico, febre alta, não quer se alimentar. Esse paciente está começando, o idoso, aquela senhora idosa de 70 anos com um grau de confusão mental que surgiu do nada, um quadro de delírio. Esse paciente tem que ter um maior cuidado, uma maior atenção, porque são pacientes susceptíveis à gravidade da infecção do trato urinário. Certo. E agora o mais importante, né, para a gente falar para o pessoal de casa. Quais são as dicas para se prevenir a infecção urinária? Prevenção eu sempre guardo na mão, porque eu sempre oriento os meus pacientes dessa forma. A primeira coisa é tomar água. Tomar água é fundamental para lavar o trato urinário, tá? Evitar a retenção urinária. Se você tiver vontade, vai lá e vai ao banheiro, vai urinar. Não postergue essa situação que é muito complicado. Terceira coisa, evite o uso de roupas escuras em dias quentes, tá? Porque favorece o aquecimento do aparelho urinário, favorecendo a proliferação bacteriana. Cuidado com o uso excessivo de sabonetes íntimos, tá? Mulherada, Você né? pode modificar a flora bacteriana local, favorecendo o crescimento de bactérias que causam a doença, que é a infecção do trato urinário. E por último, após a relação sexual, tem que se fazer uma limpeza adequada e tem que se promover o xixi, tomar líquido para fazer urinar, para promover a limpeza local desse ambiente. Essas 5 atitudes você diminui em torno de 80% a 85% o risco de infecção do trato urinário. Você falou sobre a água, João Paulo. Vamos alertar para o pessoal de casa o quanto que é importante tomar água. E eu até vou me incluir nesse grupo que tem essa dificuldade de beber água. Principalmente assim, quem está em ambiente com ar-condicionado. Praticamente o dia todo a gente fica em ambiente fechado. Exatamente. Com ar-condicionado. A gente não tem esse costume de sentir muita sede porque a gente não está suando muito, não está ali no friozinho, no geladinho. Mas é preciso beber água ainda assim, né? Com certeza, ingerir água é fundamental, certo? Eu digo uma média de 1,5 litro a 2 litros, com algumas observações que não vem ao caso, mas tomar água com medição. Ter uma garrafinha de 500 ml e fazer uso de 3 ou 4 garrafinhas em um dia para você ter uma média. É fundamental que você tome água. As pessoas falam muito em beber sucos e seus derivados ou bebidas até, inclusive, mas nada se compara à água, tá? Então, tomar água é fundamental. Levar sua garrafinha, não tomar em horários de almoço, café da manhã e noite, não. Durante o dia, tá? E se você faz atividade física, você tem que consumir, em média, 600 ml durante a sua atividade física, tá? Uma pessoa que tem em média 70, 80 quilos, ela tem que consumir, em média, em torno de 600 ml de água, tá? Evitar os isotônicos se a atividade física não tiver uma recomendação nutricional adequada. Entendeu? Mas fazer uso e o consumo da água é fundamental. Ela evita uma série de doenças, preserva a saúde do organismo, coloca o organismo em condições fisiológicas e adequadas. Enfim, só benefício nessa prática. Muito bem. Olha só, pessoal, nós acabamos de falar sobre infecção urinária com o nefrologista João Paulo Lopes. Dicas mais do que importantes para a gente poder prevenir, para a gente poder cuidar da nossa saúde. Porque essa doença ela tem atingido muita gente aí, por negligência, como ele falou, até por imprudência também. Essa que é a palavra mais adequada. João, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Bem Assim. Muito obrigado pelo convite.
Que é isso, sucesso, viu? Você fica aqui, ó. E você vai ficar aqui ligadinho com a gente, tá? Não sai daí não. No próximo bloco a gente vai vir com muita informação e ainda hoje temos quadro Você Mais Bonita com Rodrigo Domingues. Eu volto já já.